Tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse através da revista Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. A aula de hoje é a de número 8, com o tema A Visão da Luta entre o Bem e o Mal. E para nós iniciarmos nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de te conhecer, de estudar a tua palavra. E eu lhe peço que o Senhor nos ajude neste momento, nos dando entendimento, discernimento do que estaremos estudando, através do teu Espírito Santo, Pai. Esteja conosco, no nome de Cristo Jesus é que eu lhe peço. Amém. Pessoal, o texto áureo da lição de hoje está lá no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 10, que diz assim: Então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E se nós lembrarmos o que nós já viemos estudando, nós começamos já a ler e estudar a visão de João, começando lá na visão do trono no céu, a visão do livro e dos selos. Na aula passada nós estudamos um pouco a visão das trombetas e na aula de hoje estudaremos a visão da luta entre o bem e o mal. Se nós lembrarmos, essa revelação de Apocalipse, ela veio em um momento, em um cenário de perseguição aos cristãos. Os cristãos lá da Ásia estavam sendo perseguidos por professar a sua fé em Cristo Jesus. Então o Senhor, através de João, ele traz essa mensagem com o objetivo de trazer ânimo e encorajamento aos crentes da Ásia, para que eles prosseguissem testemunhando da sua fé. Nós vemos também a descrição de duas lutas, do inimigo e a do soberano Deus em favor da sua igreja. E na aula de hoje nós estaremos estudando o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse. Então, assim como na aula passada, nós faremos a leitura de um capítulo, conversaremos um pouco sobre ele e depois damos sequência ao capítulo seguinte e conversar mais um pouco sobre o assunto abordado no capítulo, tá bom? Então, pessoal, começando pelo capítulo 12, a mulher e o dragão. Aqui nós continuamos lendo a descrição da visão de João. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo.
Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm firmes ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Então, pessoal, vamos conversar um pouco sobre o significado da mulher. Inicialmente, aqui nós vemos a missão de Satanás, que é destruir o poder de Jesus e investir contra a sua igreja. Nós vemos aqui a descrição de que Satanás ele é um anjo caído, um anjo mau, com planos para destruir a igreja. E nós temos alguns versículos que nos ajudam a entender um pouco sobre Satanás. Ele, por exemplo, é um ser que ele tem inteligência, ele é capaz de seduzir. Olha só no versículo 4 do capítulo 12. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Satanás ele tem o objetivo de perseguir o Messias. Também no versículo 4, na continuação do versículo, nós vemos que o dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. E nós veremos posteriormente, durante a aula, que o dragão é a representação de Satanás. Satanás ele tem sentimentos de fúria. Lá no versículo 12, João relata na sua visão que ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E ele tem ira contra a igreja. No versículo 17, nós vemos que o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Mas Satanás ele não tem todo o poder que parece. Nós vemos aqui no versículo 5 do capítulo 12, que a mulher ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. E esse homem é Jesus. E Jesus ele tem a missão de governar as nações com a vara de ferro, com o cetro de ferro. Jesus ele age pela palavra, que é dada à igreja para testemunhar as nações. Então, a igreja ela vence o dragão por causa da palavra. Olha só o versículo 11, o que nós podemos ver. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Aqui nós vemos que a igreja ela tem poder para vencer o dragão, através do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Continuando, nós podemos conversar sobre o significado do filho da mulher. E aqui há alguns que entendem que mulher não é uma referência humana. Ela está sendo identificada como a igreja cristã. Então, assim como nós vimos anteriormente, a mulher estaria sendo identificada como a igreja cristã. Mas Cristo ele não nasceu da igreja. Na verdade, a igreja tem a sua origem através de Cristo. Ela tem a sua origem em Cristo. Então, nós temos um outro significado desta visão. Se nós pensarmos lá no Antigo Testamento, a nação de Israel ela era referida como noiva, como a esposa de Deus. Nós temos, por exemplo, um versículo 5 do capítulo 54 do livro de Isaías, onde nós vemos a seguinte passagem. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Aqui nós vemos o Criador, Deus, sendo referido como o marido da nação de Israel, né? Então, a nação de Israel sendo referida como noiva, esposa de Deus. Já no Novo Testamento, nós vemos que a igreja ela é caracterizada como a noiva ou como a esposa de Jesus. Esposa do Cordeiro.
nós temos um versículo também, ó, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Aqui nós temos, então, um texto escrito por Paulo, né, mostrando, eu os prometi a um único marido, Cristo. A igreja, então, do Novo Testamento sendo caracterizado como noiva, como esposa de Jesus, esposa do Cordeiro. E aí, pessoal, nós vemos, então, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tanto a comunidade messiânica lá de Israel, quanto a igreja proveniente de Cristo, como um único e verdadeiro povo de Deus. Nós vemos o povo de Deus como um todo, tanto Israel quanto a igreja. A representação de um povo, tanto da velha aliança quanto da nova aliança. Nesse sentido, o significado do filho da mulher seria o verdadeiro povo de Deus. E aí, pessoal, nós podemos conversar um pouco também sobre o significado do dragão. E aqui nós temos o versículo 9 do capítulo 12, onde João mostra que o dragão, ele é o diabo, Satanás. Ele escreve: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. E aqui nós temos algumas representações. Nós vemos que esse dragão ele tem 7 cabeças e ele está representando a astúcia do diabo. As coroas estão representando a autoridade que o diabo tem para o mal. E os 10 chifres mostram o poder para praticar a maldade. Além disso, lá no versículo 4, nós vemos que, falando ainda sobre o dragão, né? Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Aqui nós vemos a representação da ação de Lúcifer, onde ele reuniu milhares de anjos caídos para que eles fossem agentes de destruição. E aí, pessoal, nós podemos iniciar a leitura do capítulo 13 e depois nós conversamos um pouco sobre o que estaremos lendo aqui, tá bom? Então, vamos fazer a leitura. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta,
de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Pessoal, vamos então primeiro conversar sobre o significado das bestas que nós vimos aqui no capítulo 3. Primeiramente, João relata uma besta que saiu do mar. E essa besta, ela tinha uma aparência monstruosa. E quando nós lermos no capítulo 17, nós veremos a revelação. Mas a gente consegue entender algumas coisas através dessa revelação lá do capítulo 17. A questão de 7 cabeças está sendo referido a 7 montes e 10 chifres a 10 reis. Nesse sentido, a besta não estaria sendo referida a uma única pessoa, mas sim ao Império Romano. E olha só, Roma ela foi edificada sobre 7 colinas. Os 10 reis estariam representando a totalidade e o poder dos imperadores. E nós vemos também a questão dos nomes blasfemos na cabeça do monstro. E isso poderia estar relacionado com os imperadores que exigiam ser adorados. Eles se colocavam como figuras de autoridade divina, como figuras divinas, e eles exigiam ser adorados. Por isso a questão dos nomes blasfemos na cabeça do monstro. Então essa é a primeira besta, a besta que saiu do mar. Posteriormente, nós temos a descrição da besta que saiu da terra. E essa besta ela já tem uma aparência mansa, semelhante à de um cordeiro. Porém, essa besta ela tem a intenção de destruir. Ela tem a aparência como a de um cordeiro. E nós sabemos que o cordeiro é referido a Cristo Jesus. A besta ela tem a aparência como cordeiro, mas ela fala proveniente de Satanás. E essa besta ela tem a missão de impor a adoração à besta do mar. Então, a missão de impor o culto ao imperador. Vemos então que essa figura, essa besta, ela tem uma aparência como cordeiro, então tem uma certa religiosidade, mas ela fala proveniente de Satanás. Nesse sentido, a besta estaria sendo relacionada ao falso profeta. Então, porque o falso profeta ele induz a adoração ao falso Deus, que no caso seria o imperador. Então, pode estar relacionado com os sacerdotes que lideravam culto ao imperador. E aí, pessoal, é importante nós entendermos, por exemplo, quando um poder político se apoia na religião com o intuito de ampliar seu domínio, nós temos aqui uma manifestação da besta da terra. Da mesma forma, quando a religião ela se alia ao poder político com a intenção de impor a religião sobre as pessoas, também há uma manifestação da besta da terra. Isso por quê? Porque é uma corrupção da religião. É o homem se colocando no lugar de Deus. A lealdade política se estabelecendo acima da lealdade ao Deus. Então, nós vemos que quando essas situações acontecem, há a manifestação da besta da terra. E aí, pessoal, nós podemos conversar sobre o significado do número 666. Os números em Apocalipse, assim como nós já conversamos, eles têm uma simbologia, um simbolismo. Eles são simbólicos. O número 7, por exemplo, é um número completo, ao qual não falta nada. Já o número 6 é um número incompleto. E o número 666 mostra o caráter imperfeito dos opositores a Deus. Então é o número da besta, o número do anticristo. E aí, pessoal, nós vemos que os adoradores da besta recebem também uma marca ou um sinal. E essa marca, ela é um culto que prestavam ao imperador. Então os adoradores da besta prestavam um culto ao imperador. E esta era a marca deles. Da mesma forma, os adoradores de Cristo, os adoradores do Cordeiro, eles recebem uma marca. E essa marca é o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Por isso, nós temos que entender que essa questão da marca, a marca dos adoradores da besta,
era o culto que eles prestavam ao imperador. Existem algumas interpretações que dizem que essa marca da besta pode ser alguns chips, microchips, que são implantados sob a pele, ou então código de barras, cartão magnético, mas isso são invenções, são imaginações humanas. Até porque quando esse texto foi direcionado aos cristãos, aos primeiros cristãos lá da Ásia, eles não tinham um sistema de código de barras, cartão magnético, chips implantados sobre a pele. Então, temos que entender essa questão da marca, o culto que prestavam ao imperador. E aí, pessoal, podemos então caminhar para o fim da nossa aula. Como conclusão, nós sabemos, já vimos e conseguimos confirmar. Deus ele dá a proteção às igrejas para que elas realizem a sua missão profética, a missão de testemunhar de Jesus ao mundo. O dragão, ele não pode destruir o povo de Deus, assim como ele não pode destruir o Messias. Então, nós temos que entender que ainda há inimigos, opositores de Cristo. A igreja ainda pode sofrer dificuldades, perseguição, cristãos ainda podem ser perseguidos. Porém, o dragão ele não pode destruir o povo de Deus. A proteção do Senhor é permanente e a vitória do povo de Deus é certa. Por isso, cabe a nós, crentes em Cristo Jesus, vigiar e testemunhar de Jesus ao mundo. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de número 8 da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Eu agradeço pela sua atenção, por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui estudando essa lição, esse tema, junto comigo. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, se você ficou em dúvida alguma coisa, se você tem algum comentário, algum questionamento a fazer, fique à vontade também, nós podemos estar conversando, é só você colocar seu comentário aqui, e aí a gente pode discutir melhor sobre isso, tá certo? Te agradeço mais uma vez, te desejo uma boa semana, que Deus te abençoe, e até a próxima aula.